E aí, pessoal, aqui é o Marcelo da MS Bolsa de Valores. Eu sou estudante de medicina e estou aprendendo sobre day trade e aqui eu vou compartilhar com vocês como estão indo minhas operações na B3. Neste vídeo eu vou mostrar como foi o dia de hoje e um pouco do meu modo de enxergar o mercado financeiro e como fazer operações que dão lucro e aumentam o tamanho da sua conta. Então, antes de começar, quero apresentar o patrocinador deste vídeo, que no caso sou eu mesmo. Quero te convidar a se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho, pois assim todos os dias que eu operar e postar a evolução aqui, você vai ter uma chance de aprender algo com os meus ganhos e perdas no day trade. Então, agora sim, bora pro vídeo. Então, pessoal, aqui essa semana eu vou começar a aplicar a estratégia do Fabrício Lorenz. Se vocês quiserem, tiverem mais interesse aí de entender mais específico aí as entradas, o stop que ele usa, eu vou estar deixando aqui o link do vídeo dele embaixo na descrição para o canal dele, onde ele explica quais são as entradas, qual vai ser o stop que ele usa e o alvo que ele vai buscar, certo? Então aqui hoje eu acabei gravando as operações, eu estou operando o dólar e o índice, como vocês sabem. No dólar eu estou usando a estratégia normal que eu uso. E no lado direito o índice aí eu deixei hoje para buscar algumas entradas no setup do Fabrício, certo? Então vocês podem ver que eu dei a primeira entrada no dólar ali, porque ele recusou a média ali de 9. Então eu entendi isso como uma venda. Óbvio que eu estou no gráfico de 1 minuto, estou sempre avisando vocês que as coisas se mexem muito mais rápido nesse gráfico. Então o que eu vi ali foi uma breve recusa da média de exponencial de 9. No índice tava dando uma entrada ali. Na verdade, essa primeira entrada, se vocês forem ver pelo setup do Fabrício, eu fiz errado. Então eu acabei vendendo, eu tô acostumado a vender a fechamento, né? E o setup do Fabrício, ele busca vender sempre o rompimento, seja da máxima ou da mínima do candle. Então essa operação aqui deu stop, pelo que eu lembro, ela deu stop, a primeira operação no índice, mas eu entrei errado nela também. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Acho que eu vou tentar fazer o setup do Fabrício, só que no 1 minuto em vez dos 2 minutos que ele falou. No 1 minuto provavelmente vai me dar mais entradas, né? E o que eu tô pensando, como é um cenário de scalp, ou seja, eu tô buscando poucos pontos, cerca de 100, menos pontos, dependendo do candle. Eu acho que no 1 minuto, tendo mais entradas, o meu resultado no final da semana talvez seja melhor. Provavelmente o Fabrício já fez um backtest disso, né? E ele acabou escolhendo 2 minutos por ter menos entradas e automaticamente isso acaba aumentando sua taxa de acerto, certo? Só que como eu quero ter mais entradas, eu vou tentar ver se esse setup funciona para o gráfico de 1 minuto, certo? No dólar ali, a minha operação estava desenvolvendo, mas estava com dificuldade de passar a VWAP ali, estava rejeitando, estava entrando bastante compra na VWAP no começo do dia. Mas eu estava protegido ali na operação com 5 pontos. Bom, aqui a operação no dólar eu estava achando que ia começar a desenvolver. Ela tinha acabado de passar a VWAP, tinha feito teste na VWAP, ali no 1 minuto, né, a gente está falando, mas ele tinha feito um breve teste ali, reteste da VWAP e entrou venda, perdendo a mínima do candle, vocês podem ver ali. Estava abrindo as médias, que eu uso como referência para entrada, como filtro, e eu estava projetando a última retração do 1 minuto de sexta-feira, ou seja, aquele breve canalzinho ali que tinha formado, eu projetei a última perna de alta. E aí eu vi que ele já tinha acertado 100% dessa perna, e provavelmente por isso que estava entrando muita compra nessa mínima, certo? Vocês podem ver ali, ó. Tava recuando, batia no 100% e entrava compra. Então, por isso que eu acabei não mexendo no meu stop nesse momento, porque provavelmente, na verdade eu tava pensando, ou ele me estopava ou ele desenvolvia para perder e ir muito mais para baixo, porque nessa entrada ali tinha muita gente comprando o 100%. Então, se perdesse esse fundo com força, provavelmente ia entrar muitos stops e o preço ia dar uma guinada para baixo. Aqui eu tava buscando um videozinho para colocar de fundo aí para ficar escutando, tava escutando podcast. Então aqui de novo o preço estava desenvolvendo para baixo, perdeu de novo a VWAP, as médias estavam abrindo. E no caso aqui no índice,
estava dando uma entrada. Dessa vez eu consegui colocar a entrada como é prevista no setup lá do Fabrício, certo? O meu alvo ali estava no 161%, ele estava usando no 150%, então um pouquinho acima desse meu alvo que estava. Mas como eu quero tentar buscar mais, eu estou buscando entradas no 1 minuto e ele busca no 2 minutos, ele tem menos entradas e provavelmente uma taxa de acerto maior do que no 1 minuto. Então, se eu tô no 1 minuto, eu quero ganhar, quando eu ganhar, eu quero ganhar um pouquinho mais do que eu tô arriscando em relação ao gráfico de 2 minutos, entendeu? Então, por isso que eu vou deixar no 161% o meu alvo. E ali eu coloquei no 0 a 0 porque ele já bateu 100% o do meu alvo. Então, ó, eu estou modificando um pouco a estratégia do Fabrício, certo? Não vai ser levada ao pé da letra como ele ensinou, mas eu estou usando ela como base e colocando alguns adicionais que, ao meu entender aí, podem melhorar um pouco o setup no caso de 1 minuto, certo? Ali, como eu disse no dólar, ele acabou perdendo aquela breve estagnada ali do 1 minuto no começo do dia, perdeu o fundo. Eu estava dando uma olhada também no volume, ele estava aumentando nessa venda aí, então eu estava confiante nessa venda. Meu stop ainda estava de 5 pontos ali. E para vocês verem, essa região deveria ser um pouco enrolada, porque eu estava projetando a última retração lá de sexta-feira e essa região era a região do 61 ao 38%. Então é um miolo ali da minha projeção do alvo de sexta-feira. Então, para vocês entenderem ali por que eu não puxei o stop ainda para o 0 a 0, porque ele poderia bater no 61 ali nos 61% e ainda voltar aos 38%, voltar no meu preço de entrada e aí sim vir no 100% da projeção da perna. Então por isso que eu não puxei meu stop pro 0 a 0. Então, como eu disse, ele segurou bastante nesse 61, mas acabou que ele não deu uma recuada muito forte e aí sim veio para perder esse último fundo de sexta-feira. Perdendo esse fundo ali, eu queria começar a puxar o stop mais para baixo para ir garantindo alguma coisa desse trade já, né? Já estava dando 20 pontos. Então aqui eu puxei meu stop mais para baixo, para já garantir algum ganho dessa operação, não deixar voltar no 0 a 0. Pelo menos 11 pontos ali estava garantido. E também acabou ficando perto da abertura desses 15 minutos, que é um ponto forte ali de venda, né? Perdeu o último fundo ali com bastante volume, se você for ver em gráficos, em tempos gráficos mais curtos, estava com bastante volume. Perdendo isso dali, eu estava projetando mais para baixo ali, essa última perna de sexta-feira. E era isso, eu estava seguindo, esperando para o preço evoluir. Não tem muito mais o que fazer depois que você faz a entrada no trade. Então, aqui pessoal, meu stop estava no 24, em 24 pontos acima da máxima da última barra ali do 1 minuto, vocês podem ver que estava levemente acima da média de 9, só que como foi uma queda muito forte, vocês podem ver que eu puxei o stop no 0 a 0, eu tenho uma tecla aqui que já faz o break-even para mim, então eu acabei clicando nela, porque eu estava com medo de perder essa operação ali, por quê? Por que que eu coloquei meu stop? Eu ajustei ele lá para 14 pontos, lá em cima, e não para 24 como estava. Porque como foi uma queda muito forte, eu estava acreditando que provavelmente ele iria retestar essa média que eu uso, e esse reteste seria um primeiro reteste depois dessa queda bem forte. Então, geralmente os primeiros retestes entra venda a favor, entra na verdade compradores ou vendedores, né, a favor da tendência. Então, nessa tendência aqui é de baixo, então provavelmente entrariam vendedores nessa dali. Seriam mais difícil dos compradores levantarem o preço até lá em cima na VWAP, onde estava o meu stop. Meu stop eu coloquei logo acima da VWAP ali com 14 pontos. E eu estava esperando o preço desenvolver, se ia tocar nessa média e voltar, ou então ele ia acabar passando ela, fazendo um pivô, e aí sim eu abaixaria meu stop para poder sair no rompimento de um pivô, ou então se as barras começassem a ficar muito altas para cima e eu não visse um retorno para baixo. Então, por isso que eu acabei protegendo o meu stop lá em cima e tirei ali da máxima da última barra. Então, ali vocês podem ver que o preço realmente foi testar a média e aí começou a voltar para baixo. Ele quase
ele foi na abertura ali daquela barra de alta, então eu já decidi puxar meu stop de novo lá para os 24 pontos, acima da máxima da última barra ali do 1 minuto, que foi, que foi bem expressiva. Então ele estava protegido e de 14 pontos foi para 24. Nesse ponto aqui vocês podem ver o meu resultado do dia, como já estava. Eu tinha feito uma operação no dólar e uma no índice, estava com resultado de R$ 245 ali. Ah não, tinha feito duas operações no índice e uma do dólar, isso. Bom, aqui vocês podem ver que eu fui um pouco teimoso no dólar, eu quis dar uma outra entrada fora do meu setup, porque eu estava achando que estava muito forte para baixo. Então, esse não é a minha entrada padrão do sistema. Podem ver que a ansiedade ou, não sei, alguma coisa da hora ali estava batendo. Não queria perder. Eu acho que é o medo de você não estar no trade, né? De você ver o preço desenvolvendo para onde você pensou que ia, mas você não está posicionado. Então, isso aí que me fez acabar entrando ali antecipadamente, sem nenhum sinal e sem nada, e aí eu acabei, ó, estopando essa operação e entrando logo em seguida porque eu achei que ela estava indo ao meu favor. Então pode ver que ele teve um descontrole emocional ali nesse trade. Então aqui eu estou exemplificando para vocês. Nesse ponto aqui, fez um topo aqui, eu tentei dar entrada, certo? Veio para baixo, passou a média e depois ele veio para cima. Nessa barra aqui de força, eu esperei dar essa barra aqui, ela rompeu a máxima dessa última barra do 1 minuto. Então, nessa barra aqui, ela rompeu, mas o fechamento dessa barra, ele foi no mesmo ponto da máxima dessa outra grande. Então, por isso que eu fiz a venda com stop aqui acima da máxima. Não é uma entrada que eu deveria ter feito, tá fora do meu setup. Então, isso daqui é mais uma vez só para mostrar que eu estava bem ansioso aí em relação à baixa do dólar. Então, nesse momento aqui eu vendi mais uma vez de teimoso, que eu estava querendo ir para baixo com o dólar, mas ele não estava indo. Então, isso daqui tá mostrando que eu estava meio que ansioso demais aqui. De R$ 250 eu tomei um stop aqui de novo, de R$ 30, de 3 pontos. Então, vocês podem ver aí que de R$ 250 eu já diminuí meu capital para 170. Então, foram 3 entradas seguidas fora do sistema, que não deveria ter feito e que levaram parte do meu ganho do dia. Nesse momento aqui, ele tinha perfurado as médias que eu uso, tinha passado a VWAP com forças, barras fortes, fechando perto da máxima. O preço fez um pullback nessas médias e aí eu decidi entrar comprado. Meu stop estava posicionado na mínima da barra atrás dessas médias. E aí eu estava tentando seguir esse trade aqui para cima, né? Então eu mudei minha visão aqui para compra agora. Ele acabou desenvolvendo bem esse trade. Foi bem rápido essa entrada ali, não ficou muito tempo no meu preço de entrada. Ele, na verdade, já só veio fazer o pullback mesmo e já voltou para cima. Nessa hora aqui que fez essa barra bem grande, eu puxei meu stop para o 0 a 0 porque eu estava com 11 pontos nessa operação. O ponto aqui de eu colocar o stop na compra, o stop no break-even mais rápido, é porque a longo prazo, mais um prazo maior aqui, se eu colocar o gráfico de 15 minutos para vocês verem, ele vai estar numa tendência de baixa. Então eu estou comprado numa tendência de baixa. Então por isso que o meu jeito de, digamos, fazer um trade contra a tendência é minimizar o meu risco no sentido do stop. Então o preço se movimentou um pouco ao meu favor, eu já coloco o stop no 0 a 0. Bom, nesse momento aqui tinha acabado de fechar a vela dos 15 minutos, e o fechamento dela me deixou meio preocupado, porém, porque apesar de ser uma boa barra muito forte, é uma reversão em duas barras aí, né, um sinal de compra bem forte, perdeu o último fundo anterior à sexta-feira e fez essa barra, então tinha muitos motivos para entrar comprado nessa barra e eu já estava comprado lá embaixo. Só que o fechamento dela foi justo na abertura do dia de hoje. Então eu acabei ficando pensando se eu zerava nesse ponto ou eu tentava deixar correr mais. Porque eu pensei que provavelmente teria vendedores aí na máxima dessa barra, porque ela foi muito grande. Então ia ter um pouco de realização e possivelmente uma entrada aí de venda na abertura do dia de novo.
Então eu estava com medo de ficar esperando e acabar perdendo 15 pontos que já tinham desenvolvido, né? Vocês podem ver ali que apareceu um aviso do bloqueio, é porque minha conta eu tenho um bloqueio nela de uma trava de perda, né, e uma trava de ganho. Então o meu loss máximo aqui no dia eu tô aceitando de R$ 250 e a minha trava de ganho eu coloco em R$ 400, algo assim bem lá pra frente. E hoje acabou pegando, né, mas foi um dia meio atípico aí. Então, 40 pontos no dólar, né? Ou juntando os pontos do dólar no índice, dando R$ 400, ele acaba me estopando. Na verdade, o stop da trava, para quem não entende, ele meio que bloqueia a sua conta depois que as operações estiverem fechadas e o seu resultado líquido for acima de R$ 400. No meu caso, né? Acima do ponto que você colocar. Nos pontos que eu coloco são de 40 pontos no dólar ou então R$ 400 na conta no dia. Bom, aqui vocês podem ver que o meu mouse estava em cima do botão de cancelar e zerar, né? Eu estava pensando em sair dessa operação, porém essa saída não seria de acordo ao meu sistema que eu estou fazendo. Então eu decidi deixar meu stop parado onde estava e seguir o meu sistema. Se ele acabasse voltando essa daí, é porque ele está a favor da tendência de baixa e então eu buscaria outras entradas. Infelizmente é assim. Então ele tinha andado 15 pontos, mas nesse caso eu não queria eu não queria sair ali e deixar de ganhar mais do que isso, porque possivelmente com a barra do 15 e tinha muitos sinais compradores ali, apesar das médias terem virado para baixo, possivelmente esse seria uma boa entrada na compra. E estava vindo só fazer um pullback nas médias e na VWAP, porque não tinha feito um reteste nela ainda. Então, aqui vocês podem ver que foi exatamente o que eu tinha pensado, que ele veio buscar na VWAP o reteste, né? E acabou entrando um fluxo comprador mais forte e levou o preço para cima aí. Então, eu estava buscando preços acima do rompimento desse último topo feito nesse momento aí. Ou então o preço voltaria no meu stop me tirando 0 a 0, ou então eu sairia acima do último topo, porque eu ia entender que ele está fazendo um pivô de alta aí, e então pivôs de alta tem que romper a máxima do último topo. Bom, pessoal, vocês podem ver que hoje não teve, pelo menos na parte da manhã aí, não teve muitas entradas de acordo com o sistema do Fabrício, que eu vou estar seguindo essa semana para o mini índice. Então eu acabei mostrando mais das minhas operações no dólar, como foram, mas eu vou estar mostrando as operações que aparecerem no setup do Fabrício. Nesse momento vocês podem ver que eu não estava dando entrada no setup do Fabrício porque as médias elas estavam muito juntas, elas não estavam abertas como ele disse que precisam estar. Então a média ali se eu não me engano é a média, então a média de 25 períodos estava acima da média de 50, então isso já não habilita as entradas. E o problema, né, entre aspas, foi que como eu tenho a trava de ganho no dia de R$ 400, eu acabei batendo ela com o dólar, e então eu já parei de operar por ali e não dei mais entradas no índice com o método do Fabrício. Então aqui o dólar estava passando a média exponencial ali de 200, tinha feito um descanso ali, um breve descanso, né, e aí agora estava tentando romper ela de novo. Meu stop eu estava seguindo ele de acordo com as últimas mínimas e a favor dessa média aí, que vocês podem ver que está no 1 minuto seguindo. O que eu ia fazer é colocar o stop abaixo dessa média, buscando um último fundo de uma barra de 1 minuto também. Aqui vocês podem ver no gráfico de 5 minutos que eu projetei a última perna dos 5 minutos, buscando ver onde estavam as retrações, as possíveis paradas, né, dessa alta. Ele já tinha passado os 38% dessa retração, passou agora os 50%, que é um ponto importante, e eu estava indo em busca dos 61% ali. Então, como eu ia seguir é do mesmo jeito que eu falei, colocando atrás do último fundo e atrás da média que está em amarelo aí no 1 minuto. Então, nesse ponto aqui, vocês podem ver que passou 61% da retração, passou a última retração ali. Então, teoricamente, o próximo ponto de parada seria buscar os 100% dessa retração lá em cima, o topo que iniciou em sexta-feira. Porém, ele não vai de uma vez, né? Como eu estou em tempo gráfico mais curto, ele tende a fazer pullbacks. Então, eu estava me protegendo atrás da média. Então, ele passou 61 e fez um pullback ali, meio que para me tirar
mais abaixo. Mas tá bem, deu alguns pontos nessa operação. Deu 30 e poucos pontos, eu acho. Tava com um stop em 36 pontos. Bom, nesse ponto aqui, vocês podem ver que eu tava com stop ali em 35 pontos, abaixo da média que eu tava fazendo segmento. E na abertura de uma barra ali forte de alta. E com essa operação aí acabaram os trades do dia. Também nem poderia mais operar, porque a conta já tinha sido bloqueada, vocês podem ver ali em cima. Então esse foi o resultado de hoje. Eu consegui fazer só 2 operações com o método Fabrício no mini índice, mas essa semana eu vou estar tentando seguir mais um índice e ver se eu consigo fazer mais algumas operações com esse método para vocês poderem dar uma olhada. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu vou estar postando essa semana a evolução no mini índice com as entradas aí do setup do Fabrício. Se vocês quiserem ver, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos que também estão tentando tirar alguma grana no day trade. E é isso, até mais!